meus queridos, continuando com a nossa aula de misturas e agora tratando de separação de misturas, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de separações, certo? Vamos começar então com misturas de sólidos e sólidos, misturas heterogêneas, ok? Aqui eu tenho, uma mistura heterogênea de feijão com milho de pipoca. Por que é heterogênea? Eu consigo distinguir as duas partes. Eu consigo distinguir os feijões do milho. Como que nós vamos fazer para separar? De uma forma manual. E essa forma manual chama-se catação. Demora um pouco? Muitas vezes demora. Então, eu vou separando aqui, os grãos de milho dos grãos de feijão. Isso pode ser feito também, tanto à mão, quanto com uma pinça, dependendo do tipo de material que eu tenho. Eu faço a escolha manual dos elementos que eu vou separar. Esse é um modelo, chama-se catação. Outro que nós já vimos, tinha num vídeo até de uma outra aula, que é o que? A separação magnética. Então, vamos supor, eu tenho aqui um sólido, tá? Que eu tenho açúcar, ou de repente podia até ser areia, né? E eu tenho aqui, alguns pregos de ferro que foram colocados aqui. Sei que o ferro, ele é atraído por ímã. Então, eu vou usar um ímã simples e vou fazer o quê? Simplesmente, atrair. E vou conseguir retirar, todos os pregos que estavam aqui. Então, o nome dessa separação chama-se separação magnética, tá? Então, aqui novamente, eu tenho os pregos, eu simplesmente aproximo o ímã e automaticamente todos os pregos feitos de um minério de ferro, eles são atraídos pelo ímã. Então, aqui nós temos a separação magnética. Agora, vamos ter um exemplo que eu tenha aqui uma porçãozinha de arroz e, novamente, eu posso misturar com um outro sólido. Nesse caso aqui, eu tenho um pouquinho de amido de milho. Tô misturando aqui, vai ficar uma mistura heterogênea. Eu consigo até ver aqui os grãos de arroz. Usar um outro método, Isso aqui é uma peneira. Então, simples. Coloco a peneira, coloco aqui esse conteúdo e vamos lá. Agito levemente a peneira e vocês podem perceber, vão tá caindo aqui e eu vou conseguir separar os grãos de arroz. Quase que toda e completa a separação do arroz e a separação do amido. Agora nós vamos falar um pouco de líquidos, certo? Ou em uma mistura que eu tenho um líquido e um sólido. A prof já mostrou na outra aula, aqui eu também tenho uma mistura heterogênea de água e gelo, tá? Mesma substância. Como que eu posso separar? Posso fazer manualmente, aqui usando uma pinça. Então, eu estou fazendo a catação do gelo. Posso também fazer com uma peneira, onde eu retiro o gelo e deixo somente o líquido. Mas quando eu tenho um líquido e um sólido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Eu tenho aqui um pouco de água. E eu vou colocar um sólido que não é solúvel. Ou seja, um sólido aqui que ele não vai se misturar na água, ele não vai ser dissolvido. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de pó de café, tá? Eu sei que na água fria, o pó de café ele não é solúvel. Se eu colocasse água quente, eu fizesse uma filtração, normalmente com os filtros de papel, eu obteria uma bebida, ou café, tá? Mas nesse caso, eu sei que na água fria, o café, ele é insolúvel. Olhem lá. Ele realmente, nem se mistura. Mas eu vou tentar aqui, fazer um pouquinho. Mas, todas as partículas de café, eu vou deixar um pouquinho em repouso, elas vão subir. E, uma mistura heterogênea de pó de café e água. Então, como que eu posso fazer? Posso usar o filtro e vou colocar essa mistura no filtro. Dá pra perceber que, após alguns segundos, toda a água está sendo filtrada e aqui em cima, o pó de café, os grãos que foram moídos, vão ficar retidos no filtro. Isso é a filtração. Uma forma que eu posso fazer também para manter as misturas por um tempo em que esses sólidos se depositem ou no fundo ou na superfície, como é o caso do café,
É quando eu misturo, aqui, por exemplo, eu tenho a água. E posso colocar um pouquinho aqui, ó, de amido de milho. Faço a mistura. Por um tempo, ó, ela fica homogênea. Mas eu já até tinha feito um pouquinho antes pra vocês. Quando essa mistura fica em repouso, o sólido vai para onde? Lá no fundo. Isso a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente vai tomar um café de manhã, pega o leite, põe um pouquinho do achocolatado, mexe e deixa lá em repouso e não toma. O que acontece com esse achocolatado? Ele vai ficar lá no fundo. O que eu tenho que fazer? Mexer novamente. Então, aqui eu tenho, depois de algum tempo, o que acontece com essa mistura? Todo o amido de milho vai. Isso aqui também chama-se decantação. E quando eu tenho misturas líquido e líquido, prof? Lembra que eu fiz essa heterogênea na outra aula também? Óleo de soja e água. Quando eu deixo a mistura em repouso, a parte líquida, a água, ficou embaixo e em cima nós tivemos o óleo. Como que eu posso retirar? Simplesmente entornando. A água vai sair primeiro e o óleo vai acabar ficando. Ou de uma outra forma, posso usar um conta-gotas e ir retirando esse óleo. Posso usar uma mangueira, tipo sifão, e retirar a água de baixo. Então, nós temos várias maneiras de conseguir separar essas misturas. O conhecimento que nós temos que ter, essas misturas são homogêneas e heterogêneas, e se são sólidos, e se são líquidos, ou se são ambos misturados. A partir desse conhecimento, a gente consegue parar essas misturas, tá? A prof não consegue mostrar para vocês, mas nós temos ainda a destilação fracionada, onde a gente separa sólidos que foram dissolvidos no líquido usando o aquecimento para que eu evapore esse líquido e depois condense, tá? E mesmo em misturas líquidas que vão ter o ponto de ebulição, ou seja, vão mudar para o estado gasoso em temperaturas diferentes. Conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou obtendo, depois de condensado, líquidos diferentes. Então, espero que tenha ajudado vocês. E na semana que vem faremos a correção das aulas. Fiquem com Deus.